RCP Notícias. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal das Três. A abrir, como sempre, vamos aos tópicos das principais notícias. Cabo Verde já tem laboratório para diagnóstico precoce do câncer. Primeiro-Ministro inaugurou esta manhã o laboratório de biologia molecular do Hospital Agostinho Neto, avaliado em 20 mil contos. O Ministério Público manda arquivar processo de instrução contra antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa, Luís Filipe Tavares, num suposto crime de corrupção passiva por falta de provas concretas. A partir do próximo ano, Cabo Verde vai estar em condições de poder produzir os seus próprios documentos, designadamente o Cartão Nacional de Identificação e o passaporte eletrónico. A ministra Janine Leles visitou hoje as obras de remodelação da imprensa nacional, que deverão ficar concluídas em maio de 2023. FAO assina 2 protocolos com o governo para apoiar rendimento de famílias vulneráveis afetadas pelos efeitos da tripla crise e para apoiar municípios a fornecer bens e serviços da agricultura, floresta e pescas de forma sustentável. O presidente da Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão congratula-se com a colocação da aldeia turística de Fontainhas entre as 20 aldeias para o programa Upgrade das melhores aldeias turísticas do mundo. Zelensky recebido por Biden na Casa Branca. Foram os tópicos. O desenvolvimento destas e outras notícias já a seguir. Edição e apresentação de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo. O Hospital Agostinho Neto da Praia, na Praia, ganha o primeiro laboratório de biologia molecular para reforçar o Sistema Nacional de Saúde e contribuir para o diagnóstico precoce e melhoria na qualidade de resposta e do tempo de espera para a obtenção do resultado, sobretudo do cancro de mama, anteriormente enviados para o exterior. O laboratório é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Governo em mais de 20 milhões de escudos. Os pormenores com a jornalista Dina Almeida. O cancro é considerado um problema de saúde pública mundial. Em Cabo Verde, estima-se uma taxa de ocorrência de cancro na população cabo-verdiana na ordem dos 18%, segundo a OMS. O mais diagnosticado no país é o cancro de mama, que representa cerca de 27%, sendo que nos últimos 2 anos foram registrados mais de 260 casos e só em 2022 já foram contabilizados 48 novos casos. Por isso, o Laboratório de Biologia Molecular em Cabo Verde vai reforçar a capacidade de diagnóstico precoce da doença, conforme conta Imadriano Cabral, PCA do Hospital Agostinho Neto. O diagnóstico precoce do cancro aumenta significativamente a probabilidade de sobrevivência dos pacientes e a cura. A partir de hoje, o Sistema Nacional de Saúde está reforçado com uma capacidade avançada de diagnóstico que irá também contribuir para a melhoria na qualidade das respostas aos cancros. Estamos a referir-nos na diminuição de tempo de espera para a obtenção de resultados que anteriormente eram enviados para o exterior. Estamos a falar na diminuição de custos relacionados com o processo de diagnóstico no contexto anterior. Estamos a falar numa melhor capacidade para definir o tratamento eficiente através de uma caracterização laboratorial. Inaugurado pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, que recordou os investimentos feitos e os novos perspectivados para reforçar o Sistema Nacional de Saúde. Nos próximos anos, o Serviço Nacional de Saúde será dotado, aqui na Praia, de um laboratório de saúde pública, Centro Clínico Integrado de Simulação Biomédica, Centro Técnico de Instalação e Manutenção de Equipamentos e o novo Hospital Nacional de Cabo Verde está em preparação para que o processo possa arrancar nos próximos tempos. No próximo ano, ainda a nível nacional, serão concluídos o bloco operatório da Boa Vista e o Centro Ambulatorial do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, que está na fase de conclusão.
O laboratório de biologia molecular, a primeira em Cabo Verde, totalmente equipado, é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e o governo de Cabo Verde em mais de 20 milhões de escudos. O Ministério Público mandou arquivar o processo de instrução que indiciava o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa, Luís Filipe Tavares, num suposto crime de corrupção passiva por falta de provas concretas. O caso espletou nas vésperas das eleições legislativas de 2021, na sequência de uma reportagem do canal SIC Notícias de Portugal, retomada em Cabo Verde por diversos órgãos de comunicação social, designadamente o online Santiago Magazine. O enredo colocava o então chefe da diplomacia cabo-verdiana num suposto esquema de favores envolvendo o cidadão português César de Passos, próximo do partido Chega de Portugal, alegadamente nomeado cônsul de Cabo Verde em Flórida, nos Estados Unidos, e tendo oferecido em contrapartida ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde um Mercedes-Benz. O caso ganhou proporções e culminou com a saída de Luís Filipe Tavares do governo a seu pedido. Lê-se nos autos de instrução que não resulta quaisquer indícios de que o arguido nomeou César do Passo como cônsul honorário e recebeu em troca a viatura Mercedes-Benz. Mais avançam os autos que as suspeitas veiculadas na comunicação social não foram comprovadas e não são suficientes para formular uma acusação. Segundo o Ministério Público, não basta suspeitar que alguém cometeu um crime, é preciso prová-lo com bases em elementos concretos e a falta de elementos de prova seguros deve conduzir ao arquivamento da instrução. Conclui o Ministério Público que não existem indícios de que o arguido Luís Filipe Tavares cometeu qualquer crime, por conseguinte, determina-se o arquivamento dos autos nos termos do número 1 do artigo 315 do Código de Processo Penal. A Rádio de Cabo Verde contactou Luís Filipe Tavares, mas este não quis, por agora, reagir a esta matéria. E a ex-ministra da Saúde, Cristina Fontes Lima, foi ilibada hoje pelo Tribunal da Praia no caso de supostos crimes cometidos contra o Hospital Agostinho Neto. As restantes visadas foram pronunciadas e vão a julgamento, segundo disse ao Santiago Magazine uma fonte judicial. Recorda-se que o Ministério Público deduziu a acusação contra os anteriores administradores e diretoras do Hospital Agostinho Neto, liderada então por Ricardina Andrade. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República informou em maio último que acusou 6 pessoas singulares e uma pessoa coletiva pela prática de vários crimes, onde se destacou a ex-ministra adjunta e da Saúde, Cristina Fontes Lima. Este processo surgiu na sequência da comunicação do relatório de auditoria administrativa e financeira realizada pela Inspeção-Geral de Finanças junto do Hospital Agostinho Neto, referente ao período de 2013 a 30 de junho de 2016, que apontou indícios da prática de ilícitos criminais. A acusação do Ministério Público contra a ex-ministra adjunta e da Saúde, Cristina Fontes Lima, foi feita por se entender que esta terá inserido informações falsas no sistema. Segundo noticia hoje o Santiago Magazine, Cristina Fontes Lima foi ilibada hoje dessa acusação. E o MPD reagiu hoje à decisão do Tribunal de Contas, que considera ilegal a forma como Jocelina de Carvalho foi nomeada para o cargo de secretária municipal da Câmara da Praia em outubro passado. Em causa o facto de o edil Francisco Carvalho ter usado a figura de voto de qualidade para garantir tal eleição. Em expediente ilegal usado pelo autarca, agora deitado por terra pelo Tribunal de Contas, considera o dirigente do MPD, Alberto Melo. Em linhas gerais, o Tribunal de Contas diz que é Francisco Carvalho se tem servido de expedientes para contornar a lei, socorrendo-se da figura do voto de qualidade
do Presidente para votar 2 vezes, viabilizando assim decisões rejeitadas maioritariamente pelos vereadores. Com esta decisão, a mensagem do Tribunal de Contas é que o voto de qualidade do Presidente não se aplica às leis municipais cabo-verdianas. Por isso, alerta Alberto Melo, todas as deliberações aprovadas por esta via só têm um caminho possível: a sua anulação, inviabilizando qualquer contratação, venda de património, distribuição de recursos ou outras deliberações, o mesmo se aplicando à fixação de remunerações de funcionários, assessores, colaboradores ou contratos de gestão. O dirigente do MPD sugere ao presidente da Câmara da Praia que tome a decisão do Tribunal de Contas como uma lição e deixe de fazer tábua rasa das leis deste país. E foi mais uma vez adiada a leitura do acórdão do caso Giovanni Rodrigues, que estava marcada para esta tarde no Tribunal de Bragança. Informação acabada de apurar pelo jornalista Nilton Pires, que junta a nós em direto para mais pormenores. Boa tarde, Nilton. Viva, boa tarde, Humberto Santos. Esta é uma informação que apuramos agora há pouco junto do pai de Giovanni Rodrigues, que está ausente do país, mas ele foi notificado ou informado, segundo me disse, de que a sentença foi de novo adiada, ainda sem uma nova data para já indicada. Segundo me disse nesta mensagem com que, portanto, numa mensagem enviado através da SMS, é que o juiz está doente. Também não especificou se é o juiz-presidente ou se é um dos juízes do coletivo que vai, ou portanto que tenha acompanhado este caso, que está doente e por esta razão então a sentença está de novo adiada para uma data ainda a indicar por parte do Tribunal da Comarca de Bragança. Era aguardada com muita expectativa a decisão que hoje o Tribunal iria, portanto, avançar numa sessão que estava agendada para as 4 da tarde, hora portuguesa, 3 horas aqui em Cabo Verde, e nós também estamos a tentar ver se é possível, se o pai de Giovanni Rodrigues, que está fora do país, irá ou não se pronunciar sobre mais este adiamento. Para já, ele, numa conversa anterior com a nossa reportagem, disse que só iria falar depois de conhecer o veredito final. Mas vamos continuar a tentar para ver se nas próximas horas Joaquim Rodrigues vai se pronunciar a propósito deste adiamento, mais um da leitura do acórdão a propósito da morte de Luís Giovanni Rodrigues, que precisamente faz hoje 3 anos, sobre os acontecimentos que viriam a resultar mais tarde na morte do jovem estudante que na altura tinha 21 anos, ele que morreu no dia 31 de dezembro do ano de 2019, vítima de uma pancada na cabeça e que, portanto, não resistiu e, portanto, acabou por perder a vida. Vamos continuar a acompanhar este caso e, claro está, assim que tivermos mais detalhes, mais pormenores, estaremos aqui para poder trazer ao auditório da Rádio de Cabo Verde. Um abraço. Um abraço, muito boa tarde, Nilton Pires. Vamos então aguardar por mais informações deste caso que já remonta a 3 anos. E a escolha de uma magistrada judicial para exercer o cargo de Diretora Nacional da Polícia Judiciária é motivo de regozijo da Associação Sindical dos Juízes Cabo-Verdianos. Evandro Rocha defende, no entanto, que deve existir uma política racional no uso de magistrados em determinados casos que podem pôr em causa a integridade quando regressar à origem. Nós somos uma carreira e os magistrados devem fazer, em princípio, a sua carreira
na magistratura e nos tribunais. Mas nós não podemos esquecer de que os magistrados com capacidade possam e devem contribuir onde seja preservado esse princípio da independência que seja utilizado porque é uma mais-valia para qualquer instituição que tenha um magistrado à frente. O presidente da Associação Sindical dos Juízes Cabo-Verdianos afasta desde logo que o exercício de funções na PJ pode representar no futuro um perigo para a independência do magistrado. Os magistrados são ciosos das suas garantias. A que perigo se refere? Não digo que esse perigo possa se colocar no âmbito da Polícia Judiciária, mas pode existir determinados cargos que possa pôr em causa esse princípio que eu lhe disse antes da independência do Poder Judicial e do magistrado em questão com uma colagem de um determinado magistrado com uma determinada corrente ou o partido que estiver no poder. Mas este é um perigo, é uma leitura que deve ser feita, mas que deve ser bem ponderada, acautelada pelo órgão de gestão quando admite a comissão de serviço. Evandro Rocha, que lembra que é o Conselho Superior da Magistratura Judicial que em última instância decide pela eleição das comissões de serviço. Ainda, portanto, sobre esta notícia, sobre esta reação à nomeação de Evandra, da juíza Evandra Mascarenhas Varela, temos a dizer ainda que o presidente da Associação Sindical dos Funcionários da PJ considera que a novel diretora nacional da Polícia Judiciária deve ser boa gestora e boa ouvinte. E que possa canalizar as reivindicações, os desabafos e os interesses da Polícia Judiciária, dos funcionários da Polícia Judiciária, junto das entidades, seja lá o Ministério da Justiça e outras entidades com as quais a Polícia Judiciária estabelece as suas relações. Também, outra expectativa importante é que venha a haver um novo Estatuto da Polícia Judiciária. Queremos desde já contar com a colaboração da nova diretora da Polícia Judiciária neste sentido. O inspetor Agostinho Semedo reafirma que o sindicato sim está disponível para colaborar em prol da defesa dos interesses da PJ, mas também vai exercer o seu papel de fiscalização. Precisamente, se verificar que algo não está indo bem ou ao encontro da classe, o sindicato, na pessoa do seu presidente, não tem nenhum problema em sentar à mesa em lugar próprio e de forma construtiva dialogar e juntos procurarmos melhores soluções para a Polícia Judiciária. A Associação Sindical tem cumprido o seu papel e tem estado sempre em contato com os seus associados. Há cerca de um mês atrás, a direção da associação, partilhou com todos os funcionários um relatório sindical onde dá uma atualização de todas as atividades que vêm sendo desenvolvidas pela associação. Isto aconteceu precisamente no dia 31 de outubro. Ivanilda Mascarenhas Varela, nomeada pelo Governo para ser a nova diretora nacional da PJ, é magistrada judicial de carreira e deve ser empossada no cargo ainda esta semana. Segundo o online Santiago Magazine, a juíza Ivanilda Mascarenhas Varela tem contra si um processo de averiguação a decorrer no Conselho Superior da Magistratura Judicial por suposta manipulação de provas e denegação de sentenças, presumivelmente cometidas enquanto magistrada judicial em Santa Cruz, no interior da ilha de Santiago. 1h19, Jornal da Tarde. A Associação Sindical dos Juízes, aliás, esta é uma notícia que já demos, falamos agora sim que a partir do próximo ano Cabo Verde vai estar em condições de poder
produzir os seus próprios documentos, designadamente o cartão nacional de identificação e o passaporte eletrónico. Estes documentos são ainda feitos em Portugal através da Casa da Moeda. A remodelação das instalações da imprensa nacional deverá ficar concluída em finais de maio de 2023 e a INCV será equipada com uma gráfica de segurança para a produção do passaporte e da CNI. A Ministra de Estado e Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, da visita esta manhã às obras de remodelação, disse que o investimento representa o reforço da soberania de Cabo Verde. Deve ser do conhecimento vosso de que o nosso cartão nacional de identificação, o passaporte e outros documentos ainda do país são emitidos fora, através da Casa da Moeda em Portugal, e aqui o objetivo desta construção e desse esforço de investimento, que é significativo, é exatamente para reforçar aquilo, vamos dizer, que é a nossa própria soberania, né? No sentido em como todos os esforços devem ser feitos para que possamos ter a nossa autonomia e capacidade própria de ter esses documentos tão essenciais. O investimento na remodelação das instalações da INCV é estimado em mais de 400 mil contos e os equipamentos da gráfica estão avaliados em mais de 140 mil contos financiados no âmbito do projeto GestDoc. São mais de 140 mil contos em equipamentos já garantido. Este é um financiamento que já vem de há algum tempo atrás, sempre perspectivado no reforço da democracia, e que o governo fez uma opção para que se incluísse a imprensa nacional neste projeto do GestDoc, que no fundo é um projeto de gestão de documentos, né? É o diminutivo para o processo de gestão dos documentos, que é desde o seu início, da sua concepção até o fim. Com as novas instalações e a nova capacidade técnica e de segurança, a ministra Janine Leles diz esperar que Cabo Verde, através da INCV, possa também prestar serviços a outras entidades nacionais e internacionais. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, rubricou esta manhã 2 protocolos de cooperação com o governo e que beneficiam os municípios do Porto Novo, São Domingos, Santa Cruz e Ribeira Grande de Santiago. Os protocolos têm a vigência de 4 meses e vêm apoiar o rendimento das famílias mais vulneráveis atingidas pelos efeitos da tripla crise. O protocolo com o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social é no valor de 33 mil contos e abrange, jornalista Joana Lopes, cerca de 1.200 famílias. Com estes 2 instrumentos, a FAO quer assegurar o acesso ao rendimento às pessoas mais vulneráveis nos 4 municípios, assegura a representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza. Por efeito, a FAO propõe intervir um pacote de ações através da assinatura destes acordos de entendimento, medidas que se centram nos seguintes objetivos: assegurar o acesso aos alimentos para famílias mais vulneráveis através da geração de rendimento, através de seu envolvimento em atividades de trabalho comunitário. Salvaguardar a segurança alimentar e a diversidade nutricional dos estudantes das escolas nas áreas mais vulneráveis, reforçando as cadeias de produção locais e as ligações com o mercado. E a vista progressiva de descapitalização e salvaguarda da subsistência dos pastores mais vulneráveis nos próximos meses, impedindo uma maior deterioração das suas condições, levando a uma situação mais grave em 2023. Para além das ações de promoção do emprego público, o Ministério da Agricultura prevê mais ações para o município do Porto Novo, explica o ministro Gilberto Silva. Para além, portanto, do emprego público que se está, portanto, a promover, concretamente no município do Porto Novo nós vamos reforçar os sistemas que permitem a melhor distribuição de água para a pecuária. Estamos a falar neste momento de cerca de 13 mil cabeças de gado. Como sabem, Porto Novo é um município muito disperso e precisa efetivamente de ter soluções que, enfim, permitem uma melhor pecuária. O protocolo com o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social abarca cerca de 1.200 famílias em 4 municípios durante 4 meses, avança o ministro Fernando Elísio Freire. Assinamos agora este protocolo
através da promoção de atividades geradoras de emprego para esses cidadãos, no sentido de promovermos o emprego ou o rendimento em troca de emprego público. Abarca mais de 1.200 famílias em 4 municípios, e isto irá permitir ao nosso país e a Cabo Verde ficar mais resiliente nesta fase da nossa. Outras medidas continuam a ser reforçadas, como é o caso da expansão da pensão social mínima a mais 3.000 famílias e com o rendimento social de inclusão para mais 2.500 famílias, entre outras ações. O protocolo com o Ministério da Família é no valor de 33 mil contos. O presidente da Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão, Odair Gomes, congratulou-se hoje com a notícia que coloca a aldeia turística de Fontainhas entre as 20 aldeias para o programa Upgrade das melhores aldeias turísticas do mundo, promovido pela Organização Mundial do Turismo. Aquele técnico do turismo realçou que essa seleção vai colocar Fontainhas ainda mais na rota do turismo mundial. Pormenores com Augusto Oliveira. O turismólogo e presidente da Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão, Odair Gomes, diz que se trata de uma notícia fantástica que, no seu ponto de vista, irá valorizar e de que maneira a aldeia turística de Fontainhas, no município da Ribeira Grande. É uma notícia fantástica e que vai valorizar ainda mais a aldeia. Como sabem, em 2015, a aldeia foi uma das mais bonitas do mundo. Portanto, essa seleção só vai atualizar e vai colocar Fontainha ainda mais na rota do turismo a nível mundial e pôr Cabo Verde também nessa mesma rota. Odair Gomes diz esperar que esses tipos de programa avancem de facto para a concretização, tendo em conta as potencialidades da ilha. Nós temos ainda o programa do governo para ser concretizado em Fontainhas, é que esses programas avancem para que de facto sejam realizados estes tipos de programa. Porque Santo Antão tem várias aldeias que podiam ter participado dessa seleção, portanto só a aldeia Fontainha entrou nessa lista, mas podia ter sido muito mais, porque nós temos potencialidades e temos várias outras aldeias com essas condições. Aquele técnico de turismo também é de opinião de que a estrada de Fontainhas carece de uma intervenção para melhor segurança de quem vai àquela localidade. De fato, a estrada de Fontainhas sempre foi uma estrada um bocado, um tanto quanto perigosa, mas carece, sem dúvida, de uma intervenção urgente para também evitarmos mal maiores nessa estrada. Mas, de fato, a estrada por si só é um atrativo. Mas, pronto, nós temos de aprimorar pela segurança de quem vai à Fontainha. Portanto, uma intervenção nessa estrada carece, sem dúvida, de uma intervenção. De referir que Fontainhas faz parte da lista de outros 20 países, como a Argentina, Etiópia, Maurícias, Quénia, Itália, Portugal e Japão, como resultado do concurso mundial para as melhores aldeias turísticas. A cerimónia de premiação acontecerá em Arábia Saudita, de 27 a 28 de fevereiro do próximo ano. Sal na Nós Coração é o mais novo programa de atividades lançado pela Câmara Municipal do Sal, destinado a promover e dignificar a ilha, com foco na comemoração de datas históricas, toponímia e apoio à publicação e criação artística. O programa arranca já em dezembro, estando já programadas atividades para janeiro de 2023, como nos dá conta o jornalista Vítor Sousa. Para além das atividades comemorativas de datas e eventos históricos relevantes para a Ilha do Sal e homenagear as suas figuras, o programa pretende apoiar e valorizar obras literárias, culturais, musicais, audiovisuais e outras criações artísticas locais. E o presidente da Câmara, Júlio Lopes, anuncia algumas das atividades que deverão arrancar ainda neste mês de dezembro. Podemos destacar, por exemplo, a iniciativa do jornalista e promotor José Luís Santos Spencer sobre algumas figuras do Sal. Temos cerimónias de lançamento de livros de autores, por exemplo, o romance do Gustavo de Rosário, o livro de contos de Ferreira Gomes, a obra A Guarela do Sal, que são histórias do Sal, uma iniciativa da Câmara Municipal, histórias essas que foram organizadas pelo escritor Ever Rocha. Temos o livro da Elsa Figueira,
e outras cerimónias previstas em matéria de lançamento de livros. Também estão previstas antologias de poetas do Sal, contistas do Sal, obras musicais, audiovisuais, enfim, outras obras sobre a Ilha do Sal. Mas o programa, conforme anunciou o autarca salense, vai ter continuidade durante o ano de 2023, focando essencialmente na toponímia e homenagens às figuras marcantes da Ilha do Sal. Ainda em janeiro estão previstas homenagens, designadamente, homenagem ao Teodoro, com a toponímia Largo de Teodoro, na zona de Pracinha de Cabral, na Ribeira Funda, o pedonal Mário Rui, na zona de Mercado, em Santa Maria. Temos ações, por exemplo, em Santa Maria, a homenagem ao Tia Rocha, Desiré Bonafu, em Omacho, na Palmeira, Sabino Évora, Zeca Azevedo, o Pedro Diniz, Toi Fininho, etc, etc. Ou seja, dezenas de figuras do Sal, cujos nomes vão ter as ruas, as avenidas da nossa Ilha do Sal de forma gradual. Já se retomou o processo de edificação da estátua de Carlos, aqui na Praça d'Água. O nosso artista Fábio Teste já está a trabalhar nesta obra e em setembro vamos inaugurar a estátua de Carlos, que é uma grande homenagem à água nesta Ilha do Sal. Tratando-se de uma atividade que envolve a sociedade civil, a Câmara Municipal pede e agradece o envolvimento e a contribuição de todos os que tenham sal no coração, tanto no país como na diáspora, que contribuam com propostas ou iniciativas que possam enriquecer o programa. Falando em livros e em cultura, hoje o autor Abrão Vicente lança o livro de conto infantil Xavier e Goya, A Dança dos Pássaros das Ilhas. A obra conta com ilustrações de Pedro Brito. O lançamento acontece às 16 horas na Biblioteca Nacional e a apresentação será feita pela professora Elizabeth Gonçalves. E da cultura para o desporto, faltam 3 semanas para o Campeonato do Mundo de Handball Sénior masculino. A competição arranca a 11 de janeiro na Polónia e na Suécia. A seleção de Cabo Verde afina processos para poder chegar ao Mundial em forma. Hoje a equipa nacional cumpre o 3º dia de estágio em Portugal. Walter de Pina, um dos jogadores da seleção, já falou à RCV, diz que os jogadores estão muito focados. No começo com a nossa preparação para o Mundial, eu não começo a música treina já, eu estou tudo focado com o mesmo lugar, tudo a missão com o mesmo objetivo, que vai para o Mundial e fazer boa prestação e seria com o América Verde bem representado. E treinos, se aquele treino está correndo direto, de não fazer treino. Gosto de parte de manhã, não da fase mais física e de tarde trabalho tática, defesa e ataques e tal. E do resto está correndo tudo direto. Esta vai ser a segunda presença consecutiva de Cabo Verde no Mundial de Handball Sénior masculino. Na edição anterior, o Egito, o sonho foi bruscamente interrompido pela Covid-19. Agora os jogadores estão desejosos de chegarem à Suécia e darem tudo em nome do país. Se a gente não sabe, que é a nossa segunda participação no Mundial, nossa primeira participação que não tive, que foi acima no desejava, como não tive, todo mundo sabe que não tive aquele infeliz de Covid, então gosto não saber de novo, para uma amostra, uma carne que não foi de primeira vez, mas que foi por acaso, foi com muito trabalho e muita dedicação, muito foco, então eles vejam saber comemos ou muito mais ainda, muito mais foco, muito mais objetivo, muito mais trabalho para não conseguir levar a Nobre Cabo Verde ao mais alto nível de novo. Walter da Pina é natural de São Domingos, tem 27 anos, joga neste momento no Cisne de Espanha. Ele entrou para a história por ter sido o jogador a marcar o primeiro golo de sempre de Cabo Verde no Mundial. Foi frente à Hungria, jogo em que a seleção nacional perdeu por 34-27. O Campeonato do Mundo de Handball Polónia e Suécia 2023 começa no dia 11 de janeiro. Cabo Verde está no grupo C com Suécia, Brasil e Uruguai.
E na reta final deste jornal, além fronteiras, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai ser recebido hoje em Washington pelo seu homólogo norte-americano, Joe Biden, antes de discursar no Congresso dos Estados Unidos, anunciou a Casa Branca. Biden vai anunciar uma ajuda significativa dos Estados Unidos à Ucrânia para permitir ao país europeu defender-se contra a agressão russa, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, citada pela agência francesa AFP. Uma fonte da administração norte-americana que pediu para não ser identificada, citada pela AFP, disse que a ajuda incluirá uma bateria de mísseis Patriot, um equipamento avançado de defesa aérea. A porta-voz da Casa Branca disse que a visita de Zelensky confirma que os Estados Unidos irão apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário. E para encerrar, vamos recapitular os títulos que fizeram, portanto, as principais notícias deste jornal. Cabo Verde já tem laboratório para diagnóstico precoce do câncer. O primeiro-ministro inaugurou esta manhã o laboratório de biologia molecular do Hospital Agostinho Neto, avaliado em 20 mil contos. O Ministério Público manda arquivar processo de instrução contra antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa, Luís Filipe Tavares, num suposto crime de corrupção por falta de provas concretas. A partir do próximo ano, Cabo Verde vai estar em condições de poder produzir os seus próprios documentos, designadamente o Cartão Nacional de Identificação e o passaporte eletrónico. A ministra Janine Leles visitou hoje as obras de remodelação da imprensa nacional que deverão ficar concluídas em maio de 2023. FAO assina 2 protocolos com o governo para apoiar rendimento de famílias vulneráveis afetadas pelos efeitos da tripla crise e para apoiar municípios a fornecer bens e serviços da agricultura, floresta e pescas de forma sustentável. O presidente da Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão congratula-se com a colocação da aldeia turística de Fontainhas entre as 20 aldeias para o programa Upgrade das melhores aldeias turísticas do mundo, promovido pela Organização Mundial do Turismo. Zelensky recebido por Biden na Casa Branca. 13h37 é o ponto final neste Jornal da Tarde, editado e apresentado por Humberto Santos. Na técnica esteve o Adão Brito. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.